Boa tarde para todos, queridos amados irmãos. Que o nome do Senhor venha a ser louvado. Só Ele é digno e merecedor de toda a glória, de toda a honra. Amém, meus amados? Meus amados, eu tenho uma palavra da parte de Deus muito polêmica. E essa palavra já falei uma vez. Uma ou duas. Sempre toco nessa palavra, mas o Espírito Santo me impulsiona para tocar nessa palavra, mas eu sempre fujo dela. Outra vez trouxe uma mensagem sobre ela, mas muitos não acreditaram, ou muitos não acreditam. Eu me chamo Pastor Daniel Nascimento. O nosso programa é Palavras da Verdade. Programa Palavras da Verdade. Se você sentir por Deus, deixe o like. Deixe o like e se inscreva no canal para dar mais força ao canal. Porque breve nós iremos sair nas estradas. Entendeu? Embora que meu carro é pequeno, espero Deus me dar um maiorzinho um pouco. Fazer um home e vou cair na estrada, mencionando a palavra de Deus. De graça recebi, de graça eu também vos darei. Ensinando a pura verdade. Chega de tanta mentira. Chega de tanta hipocrisias. E agora o inimigo está usando homens teólogos, não é homens neófitos, não. Homens teólogos, homens que têm o jeitinho de entrar na sua mente, corroer a sua mente e colocar aquilo dentro da sua mente. O que não é real. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. Vou tocar nessa palavra novamente. Depois tem muitas e muitas palavras nos 66 livros da Bíblia Sagrada para nós entrarmos. Pelo que eu estou vendo nos YouTube, só isso. Uns estão falando a verdade, mas uma parte está torcendo a palavra. Entra com jeitinho como que vai falar a verdade e depois começa a torcer a palavra para vos enganar. Eu estou cansado de tocar nessa tecla. Irmãos, eu quero ver o seu bem. Eu sou pastor. Pela misericórdia do Senhor, que não sou digno. Pastor, convencionado. É porque meu certificado está lá dentro. Mas a carteirinha está aqui. Vou pegar a carteirinha. Não é que eu sou digno, nem merecedor, mas o Senhor achou graça em mim e os homens aqui na terra. Nem todos podem ter essa credencial, porque nenhuma que é feita, ou bem melhor, feita em como é que se diz, feita na gráfica, tudo bem, mas é uma credencial que ela tem poder aqui na terra. Aqui, o meu nome, aqui, pastor.
Esse aqui é o nome da convenção. Essas insígnias são da convenção. Aqui, para me trabalhar, ou se eu precisar de ir em presídios, hospitais, eu sou credenciado, irmãos. Não sou de todo jeito que nem vocês, que nem alguém está pensando, não. Ou que eu não tenho uma cultura. Não tenho como você. Posso ter até mais ou menos. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a verdade. Você parar de ser tão canalha. Não falei vocês, não. Você parar de ser tão canalha. Toda a parte do mundo que nós temos igrejas. A nossa convenção tem igrejas. Mostrei isso não é para querer me engrandecer, não. Que isso aqui não leva ninguém para o céu, não, viu, meu amado? O que leva para o céu é a obediência em Cristo Jesus. E obedecer à palavra de Deus. Irmão, nós sabemos que no globo Terra, nós estamos em mais de 8 bilhões, 4,4 ou 0,5, já chegando 0,5, de pessoas, de humanos. Olha a multidão que nós já estamos no planeta. E se não fosse a Covid, né? Acho que nós já estávamos em 9 bilhões. Bonito. Crescer e multiplicar, encher toda a terra. Mas não só uma pessoa. Você só encher toda a terra, não. Que depois você não pode dar um estudo a seu filho, não pode dar o melhor ao seu filho, não pode dar o melhor à sua esposa, né? Eu caí nessa aí e tive 11 filhos. Mas graças ao Eterno, todos eles estão... Só tem um solteiro, que é o caçula, com 17 anos e 4 meses. As outras bem casadas, tiveram faculdade. Tive que ralar de manhã e de noite, em cima de caminhão, em cima de ônibus, viajando nas estradas, sem poder ir para a igreja. Minha esposa também trabalhando também, nós lutando. E graças a Deus, os que não tiveram faculdade, os que não terminaram o estudo, é porque não quiseram. Porque eu não tive essa oportunidade com meu pai. Não tive, não era porque meu pai era mau. É porque naquele tempo, há uns 50 anos atrás, não tinha a sofisticação que tem hoje em dia. Nós tínhamos que... E eu vim de Pernambuco, nasci lá, né? Com 12 anos, eu já estava cortando canas, até sou todo cortado, todo... Agora aqui em São Paulo, não. Já tem a mordomia melhor, né? Já tenho 50 anos em São Paulo. 50 anos em São Paulo, graças a Deus, fui criado em São Paulo. Graças ao Eterno. Meu irmão veio primeiro, depois começou a nos trazendo um a um. Aí começamos a enviar dinheiro para o meu pai, para a minha mãe, né? Mas naquele tempo, o meu pai já era um senhor já de idade. Não tinha como ele viver de outra coisa. O que tinha era que eu, ou bem melhor, o mais velho, meu irmão mais velho, chamado João, depois o Jonas, depois eu que sou Daniel, que tinha 12 anos. O mais velho já tinha 16. Depois outro 15, outro 14 e eu tinha 12. O mais caçula tinha 8 anos, não tinha como ir conosco. Naqueles pau de arara, cortar cana, cortando cana para chegar no fim da semana, entregar o dinheiro ao meu pai e meu pai entregar em nossas mãos aquilo que ele via que nós merecia, não, que ele sabia que nós merecia bem mais.
é por causa da necessidade. Quando as usinas não estavam queimando cana, era tirar conta, aí que era pior. Isso aí eu não cheguei, isso aí eu não aguentava não, que era muito novo. Mas teve dia de nós não ter ou quase não, o que comer. Teve dia que a minha pessoa não ter o que comer. E nós morávamos em beira de praia, sempre morei em beira de praia, e meu pai era pescador, mas ele teve uma enfermidade e não podia pescar, e nós era quem cuidávamos dele. Nós passamos mais de 2 meses e 13 dias. Eu não esqueço. Em beira de praia, a planta, o pau que rola mais lá é coqueiro, coco. Nós subíamos nos coqueiros, tirávamos o coco, derrubava, outro ia derrubando, e descascava o coco seco, né? Depois levava para casa, não tinha rapador moderno, não tinha liquidificador, tinha que ser na colher, rapando, cortando as mãos, rapando, para misturar com farinha, para nós almoçarmos. À noite já deixava preparado, para de noite comer a mesma alimentação. No outro dia seguinte, de manhã, era farinha com pedaços de coco, ou então com pedaço de rapadura. Agora eu posso dizer assim, graças ao Eterno, Ele me deu não fortunas, que não é isso que eu estou almejando. Não me deu mordomia, mas me deu o suficiente para eu comer com minha esposa e criar meus 11 filhos, que a maior parte estão bem empregados, estão bem casados, as filhas, né? As filhas. Eu deveria casar no tempo da lei, né? Não deveria casar agora, se eu nascesse no tempo da lei. Eu nasci no tempo da graça. Por que no tempo da lei? Porque no tempo da lei, cada moça que me levasse, eu tinha que ter um dote, ganhava um dote. Dos homens não, mas ganhava os dote. 8 filhas e 3 homens. Mas eu agradeço ao Eterno por isso. Por isso que eu digo, você, crendo ou não, ou gostando de mim ou não, que eu amo você até sem ver, estou aqui para te explicar a verdade. Você, gostando de mim, das minhas pregações, dos meus ensinamentos, porque eu prego mais avivado, pentecostal avivado. Mas Deus está me usando para trazer mais palavras de ensinamento, palavras de, como é que se diz assim, mensagens, mas não tão pentecostal, que o Pentecoste, quando nós sentimos, nós aumentamos a voz e também começamos a falar mais rápido, de acordo com o Espírito Santo. Mas o Senhor está me dando um modo de pregoar a palavra para aqueles que não conhecem, para muitos irmãos, mais diferente. Para que você conheça o que é a verdade. Chega de tanto canalha, chega de tanta mentira, chega de tanta charlatice, chega de tantos ladrões, chega de tantos mentirosos. A Bíblia está aqui. E ali nós vivíamos com nosso pai. Até meu pai teve um bom tempo de vida aqui na terra. Viemos para São Paulo, aí melhorou a vida para ele, né? E para nós também, graças a Deus. Graças ao Eterno.
Era farinha com coco, não era coco verde não, coco seco de manhã, de tarde e de noite. Quase 3 meses desse jeito. Quando tinha um feijão para comer, era um milagre. A pesca estava proibida, por causa de quê? A desova dos peixes. A usina também estava fechada aqui, nós tínhamos que ficar, rodar o quê? Mais uns 6 léguas. Um caminhão vinha nos buscar para ir para a usina Cortacana. Vida sofrida, irmãos, vida sofrida. Não podíamos comer do melhor. Víamos os filhos dos outros comendo melhor e nós ficava. Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, viu? Tem nos dado paz, criando nossos filhos, não dando o melhor, mas não dando o pior, mas criando não com coco e farinha e açúcar ou sal, mas criamos ele. Talvez não tinha uma mistura melhor, mas comeram bem, não tem o que reclamar e até hoje convive bem com o nosso pouco salário que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem multiplicado o nosso salário, meu e da minha esposa. Que as outras filhas estão tudo casadas. Os filhos também, só tem só um que é solteiro. Então, meu amado, eu como dirigente da igreja, responsável pela igreja, pelo rebanho, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo. E que exemplo que você é para a igreja ou para a sua casa? Que tem primeiramente o exemplo tem que vir de casa para ir para a igreja. Se você não governa bem a sua casa, como é que você vai servir? Ou o Senhor vai te escolher para cuidar da igreja do Senhor desleixadamente, na bagunça, de todo jeito? Não. O Senhor não se agrada de bagunça. O Espírito Santo, ele é zeloso pelas coisas do Pai. Porque ele veio de Deus para Jesus, de Jesus para nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós e quer que nós falemos a verdade, ainda que seja a nossa vida que esteja em jogo. Fale a verdade e viva a verdade. Mas por que pastor Daniel está falando isso? Eu estou falando isso, meu amado, porque eu estou cansado. Não vou mais tocar mais isso, nesse ponto. Porque muitos não acreditam. Não acreditam porque eu não estou com o anel aqui no dedo de teologia. O básico, eu fiz o básico, a teologia básica, que é 2 anos. A média eu não fiz, que é 4 anos. Bacharelado é 6 anos. Mas já poderia colocar um anel no dedo para se aparecer, porque eu fiz o básico. Porque para ser um pastor numa convenção, tem que ter ao menos o básico. Para você pregoar aquilo que você leu na Bíblia. Se você não leu, se você não conhece as Escrituras, como é que você vai pregar o que você não sabe? Tem muitas coisas que eu não conheço também. Estou aprendendo ainda, depois de 42 anos de evangélico. Mas o Espírito Santo, pelo que eu conheço, ele sempre me dá revelação das mentiras desses hipócritas. Tem tantos pastores, olha bem, bispo, o apóstolo, que ele chega com um jeitinho de cordeirinho, aquela farinha bem mansinha, e só falta chorar. Outros até choram. Outro dia você conseguiu, sim, vamos tomar água comigo? Você conseguiu por causa da água, né? Está fazendo tratamento da água, né? A água aqui está me servindo para mim saciar minha sede. Mas não vou tirar a sua fé, não.
Na água eu tiro. Não vou tirar a sua fé em Jesus. Que a água é Jesus, o pão é Jesus, o caminho é Jesus, salvação é Jesus. Eu tenho esse versículo tudo marcado em minha cabeça. Vocês nem irá, senão eu vou passar 3 dias, o fim de semana todo com vocês aqui. Onde eu fico revoltada de ver ladrões, picaretas, ele também macio, ensinando, é porque na Bíblia, tocando na mesma coisa do dízimo. Irmão, se você quer ser enganado, eu lavo as minhas mãos, faço como Pilatos, lavo as minhas mãos. Mas não quero levar o que Pilatos levou não, viu? Eu lavo as minhas mãos. Se você quer ser roubado, se você pensa que seu dinheiro vai comprar as bênçãos de Deus, está totalmente enganado. Deus não se deixa ser vendido. E nosso Deus também, ele não faz breganha com ninguém. Deixa um voto aí grande aí, ó, ou na salva aí, ou 2 dízimos. Já vi igreja pedindo 3 dízimos, porque estava num aperto para pagar televisão, para pagar banco, não sei o quê, carnê que estava atrasado. E o que é que o povo tem a ver com isso? Mas eles estão tão cego, que ele não vê essa parte. Que eu tenho a ver com isso? Se você não pode pagar a televisão, se Deus é contigo, ele vai te dar vitória. Se Deus não é, ele não vai te dar vitória. Porque Deus não breganha com ninguém. Não adianta você dar 10 milhões e olhar para cima para Deus. Olha, eu abençoei mais a tua casa. Ou construí uma casa para tu. Porque a casa de Deus nós sabemos mesmo que não é as 4 paredes. A casa de Deus somos nós, templo de Deus, onde mora o Espírito Santo. Agora, a casa de Deus é o lugar de nós nos reunirmos para comungarmos, para oferecer sacrifício ao Senhor, mas sacrifício racional, de espírito, de raciocínio. Não é animal cortado o pescoço, derramado sangue, não é sacrifício de tolo não, porque isso aí foi no tempo da lei. Aí vem uns hipócritas me falar ainda, mas Deus nunca mudou. Deus muda os modos dele trabalhar, meu querido. Assim Deus não se arrependeria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vem com um versículo isolado que ele nem sabe o contexto do versículo, o que significa isso. Por que uma coisa e por que outra? Ô sabidão, ladrão, enganador, não faz isso. Não faz isso. A minha vida é passageira, a tua também. Eu estou cansado de falar para vocês, meus amados, e para você também, pastor, que está me ouvindo, eu sei que você me odeia. Pode mandar até a paz para mim, mas com ódio. Porque eu estou falando a verdade. Porque não vai entrar mais dinheiro na sua conta. Se essa pessoa aprender o que eu estou te falando pela Bíblia Sagrada, não pelo que os outros falam, ele não vai encher mal o teu bolso, pilantra. Irmãos, tira uma base. A pessoa vem do Nordeste arrastando uma cachorra, que no meu tempo chamavam uma cachorra, né? Que era uma malinha véia. Uma malinha véia, para quem não sabe, né?
Uma vez a moça me perguntou uma palavra que eu falei na padaria. Ela perguntou, que eu falei assim, o pastor aqui é barriga verde ainda. Ela falou assim, 2 vezes que você fala isso. Mas o que é barriga verde? Aí eu tive que explicar para ela o que é barriga verde há 50 anos atrás, quando nós chegamos em São Paulo. Agora não se fala mais isso. Conhecimento, bobo, não sabia de nada. Chegou novo em São Paulo. Era a terra do Oxente, vinha do Oxente. Vinha ficar toda assim, barriga verde. Todo mundo tinha gozação, para não dizer sarro. Gozação de nossa cara. Ah, Pernambuco, barriga verde. Chegou tal dia. Entendeu? Entendeu, meu amado? É isso. Eu estou cansado de bater nessa tecla. E não vou bater mais. Porque eu não quero aborrecer você. Ou bem melhor, estou te falando a verdade, mas não vou falar mais. Se você quiser ficar aborrecido, fique. Se não quiser, não fique. Se não quiser me dar um like, não dê. Se não quiser assinar o canal, não assine. Se não quiser deixar uma assinatura no canal, não deixe. Se você sente de não fazer nada disso, ficar com raiva de mim, não faça nada disso. E toda vez que ouvir o canal Pastor Daniel Nascimento, Palavra da Verdade, que minha intenção não é parar, não. Só se o Senhor me recolher. Agora você pegou um osso duro de roer para desmascarar as hostes de Satanás. Por que minha igreja não era tão lotada? Porque eu não aceitava com o meu próprio erro, com o erro de meus filhos, com o erro meu. E por que está parado agora? Aí vocês sabem que eu tenho que fazer a cirurgia dos olhos, né? Tá ficando até branco. Esse mês que vem, em nome de Jesus, já vou fazer os exames para fazer a primeira cirurgia, que a médica falou que está muito alterada. Eu fui renovar a minha carta, na minha idade de 68 anos, é difícil a pessoa falar a verdade, né? Eu te falo a verdade, não tem o que negar. Eu sou de 1957. 68 anos. Eu deveria pegar 5 anos de carta. Quando chegar a 70 anos, aí isso é 3 anos de carta. Sabe muito bem. Nosso Código Brasileiro de Trânsito. Celetran, né? Mas só peguei 1 ano. Da outra vez mais 1 ano. Por causa da catarata. De noite eu não estou aguentando mais viajar. Não estou aguentando mais ir para uma igreja longe. Por quê? Por causa da catarata. Enfermidade. Aí a mão de Deus sobre ele. Não. Você não tem nenhuma enfermidade, não? Tem gente que é diabético, que é pior ainda. A diabetes é tão forte que corta os pedaços dos dedos, da perna, fica sem uma perna, sem os olhos, fica cego. Que jamais eu quero que isso aconteça com você. E não quero, vou orar por você para isso não chegar a acontecer. E a pressão alta, que pode estourar uma veia e dar um derrame, tudo. Eu não tenho essas coisas. Mas tenho esse espinho na carne, que eu sei que já estou com tudo marcado aí para realizar os exames. Já para fazer os exames finais, para fazer o primeiro do olho esquerdo, depois do direito. Meu pai foi da mesma coisa, meu irmão mais velho da mesma coisa. Isso aí é uma genética de família. Irmãos, mas eu estou cansado de falar com vocês. Estou cansado de lhe alertar. Que
Para de ser oprimido. Tocar de novo. Por causa de dízimo. Para de ser chantageado por causa de dízimo. Para de ser oprimido por causa de dízimo. Você tem uma grande chamada espiritual. Mas o homem não te dá, porque você está parado, só vive mais parado, que Deus quer você na obra. E quem está na obra é digno de seu salário. Mas não é um salário de 25 mil, 30 mil, não. É um salário razoável, que nem o meu salário é um salário razoável também. Não vou dizer o preço do meu salário, porque é pouco também, mas o Senhor tem multiplicado, junto com o da minha esposa. Eu não vivo de obra. Se eu pegasse da obra ainda, se eu tirasse um salário da obra, um saláriozinho não, ou uma contribuição, ou um salário pouquinho para me ajudar na gasolina, ou pneu de carro, ou viagem, essas coisas assim, eu tinha o direito. Mas eu não faço isso. Se a obra não está tendo nem para ela, já eu ponho do meu bolso. É porque eu falo a verdade. Talvez se eu começasse a vender, a pura verdade agora, vou rasgar o véu, água ungida para você, fazer 7 dias de tratamento da água, que a doença vai tudo embora, que as portas vai se abrir, que você vai achar você vai tropeçar tropeçar e vai pensar que é uma pedra, e não é uma pedra, é uma pepita de ouro enorme, e ali é uma mina de ouro. Se eu falar que você vai ganhar um iate, ou um avião, ou um Porsche, ou um jato, aí você corria logo para fazer. Ou vai ser curado de toda doença, você, sua mãe, os seus parentes. Mas eu não vou falar mentira. Isso aqui não cura ninguém, não. Nem sua fé na água não vai te curar, não. Quem te é o Espírito Santo, é Cristo. Cristo falou para a mulher samaritana no capítulo 4. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 5 é o quê? Capítulo 4 de São João. Vou dar uma olhada, viu, irmãos? 4 ou 5? Encontrei João. Capítulo 4 de São João. Jesus conversando com a samaritana, que eles tinham, os judeus e samaritanos não se comunicavam não. O que foi que Jesus falou para eu não prolongar muito a conversa para aquela mulher? Mas como é que tu vai tomar água, senhor? Eu estou vendo que se tu não tem corda, não tem água, não tem balde. Aí Jesus disse assim, eu estou conversando contigo, explicando para ela. Ela falou, se admirou, falou, estou vendo que tu és profeta. Não, tu és o Messias. Tu és o Messias que é escolhido, o chamado. Por que tu fala isso? Ela começou a falar sobre a expressão dele falar e sobre as escrituras que ele estava abrindo para ela. Ela tinha corda e tinha o balde. E Jesus disse, mas assim, olha, mulher, tu tens 5 maridos, 6 maridos, 5 maridos, e o que tu tens ainda não é teu. Tu és profeta. Ela começou a chorar, Jesus viu a simplicidade dela. E da água que eu te der para beber, não é essa água que tu está puxando. Não é essa água
que tu estás bebendo não, e que vai me, se quiseres me dar para beber também. Se não quiser, a minha sede já foi embora. Da água que eu te der para beber, jorrará em ti uma fonte, nascerá em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ela disse, tu és o Messias. Aí foi chamar todo mundo e muita gente se converteu em Samaria por causa da pregação de Jesus, e a mulher trouxe uma multidão de gente. Você está entendendo? A água é essa, que liberta, que cura. Não, perdão. Perdão, estou vendo o pessoal fazer tudo isso. Está amarrado. Sangue de Cristo tem poder. A água não é esta. A água não é esta. O que eu quis dizer foi isso. A água é o Espírito Santo. A água é a água viva que jorra de dentro de você para fora. É o poder do Espírito Santo que o Senhor enviou para nós. Essa é a água viva. Mas se eu não comer nada, eu vou morrer de fome. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Se tu comeres de mim, jamais terás sede. Mas Jesus falava num sentido que muita gente não entendia. Jesus falava por parábolas. A água espiritual. E todos eles receberam a água espiritual porque foram com o coração aberto para Cristo, que nem ela foi também. O pão da vida, quem é? Eu sou o pão da vida. É Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Certa feita, Elias vinha correndo, fugindo de Jezabel, que queria matar ela, no capítulo 19 de 1 Rei, foi para o deserto. O Senhor mesmo mandou, fica lá no deserto. Quando ele estava lá pedindo para morrer, porque não era melhor do que seus pais, começou blá 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 de Elias, aí o Senhor, ele dormiu. Quando acordou, tinha um anjo na cabeceira dele. O anjo falou, come e bebe um pão, não é que nesses pão que os padeiros fazem, não. É um pão que enche o estômago e a alma. Esse pão chama-se Jesus, chama-se o Eterno. Aí o anjo falou, olha, agora toma água, na tua cabeceira aí tem a água, e toma dessa água. Ele comeu o pão, tomou a água e caminhou. Caminhou não, o anjo foi embora. Ali mesmo ele dormiu. Ali mesmo ele dormiu. Depois o anjo veio novamente e falou, Elias, o Senhor mandou tu comer o pão e a água, porque muito longa é a caminhada, a jornada é longa ainda. Come o pão e come a água e não dorme não. Até que o anjo foi embora, ele comeu do pão novamente, chegou força, e com a força desse pão e dessa água, ele caminhou 40 dias e 40 noites, sem ter fome, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Depois, isso é outra mensagem que eu digo onde foi que ele entrou na caverna. O que eu quero falar nessa noite é que é cacetada na sua cabeça. É cacetada. Se você quer tomar cacetada na cabeça, então essa é a última que eu estou te dando. Por amor à sua alma. A verdade é para a sua alma. Deixe de estar dando dinheiro a esses lobos velozes. Que eles não têm amor pela tua alma. Só ri, te abraça. Tem hora quando chega em casa e aquele irmão estava fedendo a suor. Aquele irmão estava fedendo a suvaqueira. Porque no Nordeste é a suvaqueira, que é axilas, que é o nome mais bonito. Aquele irmão estava fedendo a isso e aquilo. Abracei ele porque foi o jeito. Porque ele dá o dízimo,
o dízimo dele é um salário mínimo, mas dá agora não, aumentou, né? Mais 158, 168 não, 158 não. Agora é 161. Não, é 1.621. Agora, aumentou mais um pouquinho, né? Cuidado, irmão. Os verosos vai cair em cima com tudo, né? Aumentou o salário um pouquinho, né? Para aposentados, né? Que ganha mínimo. Para quem ganha mais, o salário é menos. Que o governo quer deixar a gente tudo ganhando salário mínimo. É menos o nosso. Entendeu? O salário mínimo, para quem ganha salário mínimo, ganha mais um pouquinho a mais, que não é descontado o IP. Não é descontado, o nosso é. Não sei nem o que é isso. Agora, olhe bem uma coisa. Olhe bem uma coisa. Cuidado que ele já sabe quanto que você ganha. Cuidado que ele já sabe quanto que você ganha. E no computador lá já está marcado. Irmão, tal dia, você é dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Qual dia que o irmão recebe? Seja sincero com Deus. Não minta não, não minta não. Ainda dá uma prensa em você, esse canalha. Não, você não está vendo que não existe mais dízimo, irmão? Agora, se você quer ser escravo do diabo, ou enriquecer vou dizer, eu estou com tanta raiva. Esse bendito ou infeliz que eu falo. Infeliz ou bendito? Os dois, pronto. Bendito não, infeliz. Bendito é abençoado. Infeliz é uma pessoa que não tem felicidade. Entendeu? Vai te atacar com tudo. Para de dar esse dízimo, irmão. Você que? Você é tribo de Israel? Você não sabe nem quem foi o primeiro filho de Jacó. Você sabe as duas mulheres que Jacó teve? O nome delas? Você não sabe. Que é Raquel e Lia? E o primeiro filho foi de quem? De quem foi o último filho que ela teve? Quantos filhos Jacó teve? O dízimo veio por meio de Moisés. Veio por meio de Moisés. A lei foi dada por Moisés. O dízimo veio por meio de Moisés. E Jacó tinha que a tribo dele já estava já estava segundo a lei, tinha que cumprir aquilo que o Senhor mandou para Moisés. Porque Levi, a tribo de Levi não teve herdade, não teve herança aqui na terra. A herança dela era cuidar do sacerdócio. Vou explicar melhor para você agora, para que você possa entender. Naquele tempo, quando o povo saiu do Egito, tinha que conseguir a sua terra. A terra que mana leite e mel, que Deus prometeu a Abraão. E ela estava cheia de jebuseu, ateu, fariseu, gigantes. Tinha muitos e não queriam devolver a terra não, porque eles ficaram 420 anos presos ali no Egito. Preso não é bem preso, no começo não foi preso não, depois Faraó prendeu eles. Outro faraó que não conhecia a José, que eles foram para o Egito porque estava passando fome, foram para lá, entendeu? Então lá ficaram, José era governador, então deu parte de terra para todos eles, que Faraó mandou dar para os pais dele, para todos, porque foi um bom governador, José, e interpretou o sonho de Faraó.
Se eu explicar para você direitinho, eu vou passar a noite toda. A noite toda. Eu sei que você não vai escutar essa live, porque vai ser muito longa. Mas dá vontade de explicar tintim por tintim. Para esses canalhas parar de ser ladrão e sem vergonha. Eu já vivi, irmão, nesse sistema. Se não desse o dízimo, era disciplinado. Se não desse dois dízimos era disciplinado. Terceiro dízimo era excluído, jogado para fora da igreja. Quer dizer que era o dinheiro que ia me salvar? Se Deus não precisa de dinheiro? Eu já vivi nesse sistema, irmão. E eu achava que era certo. Mas quando eu ia dar com uma tristeza tão grande, porque eu tinha filhos, 10 filhos, 11 filhos, eu tinha que construir uma casa, eu tinha que fazer tudo isso, do meu salário, que minha esposa não trabalhava. Depois que ela começou a trabalhar, aí melhorou as coisas. Porque meus filhos eram tudo pequeno. Mas eu era obrigado a dar. Se eu não desse, já dizia logo, ó, tá roubando, ladrão, ladrão, ladrão. Que nome pesado. Eu queria que surgisse uma lei no Congresso para tirar esse nome de ladrão sob a parte. O ladrão tá lá dentro. Os ladrões estão. É mesmo. Os ladrões são eles mesmos. Mas a maior parte deles. Mas olhe bem, que surgisse uma lei, a menos que tirasse essa palavra na parte espiritual de chamar os outros de ladrão. Ladrão é você que está pegando, sabe o quê? Um dinheiro que não é seu. Porque você, afinal de contas, meu querido, meu querido, já vou pegar pesado logo. Aquelas 11 tribos tinham que trabalhar para a tribo de Levi fazer o sacerdócio, fazer o sacrifício. E não era nem toda a tribo de Levi, não. Só quem era da linhagem de Arão. Os outros também eram levitas. Cuidava do sacerdote, cuidava do templo. Mas só quem podia fazer o sacerdócio, quem podia sacrificar, era quem era da tribo de Levi, da linhagem de Arão, que ali que se levantava sacerdote e sumo sacerdote. E tu é o quê? Sacerdote ou sumo sacerdote? Olha, é pastor, é apóstolo, é bispo, é profeta, é tanto. Daqui a pouco estão colocando até. Surgiu agora um sacerdote, pronto. Sou a igreja aqui, eu sou o sacerdote. Mas de que tribo? De que tribo? Que sacerdote foi só até o fim da lei, até a lei. Depois da lei veio a graça. O sacerdote que existe agora, justo e perfeito, é Jesus. Mas se o sacerdote vinha da tribo de Levi, só podia ser da tribo de Levi, nem rei, nem juiz, nem ancião. Ninguém podia oferecer sacrifício que Deus não recebia. Deus matava a pessoa que fizesse isso. Tinha que ser da tribo de Arão, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E você, é que tribo que é? É da primeira mulher de Isaac, de Jacó? Da primeira mulher de Jacó? Então, a primeira mulher de Jacó foi Lia. Que ele queria era Rebeca, mas não era Raquel. Mas seu sogro embebedou ele e deu a outra mais velha. Então, de qual delas? Se eu me lembrar direito aqui, viu?
de Raquel, que era cuidadora era pastora de ovelha. Rebeca era a mãe de Jacó, esposa de Isaac. Então, qual foram as tribos? Rubem, Dan, Naphtali, Assé. Eu conto todas as 12 para você. Que DNA está no seu sangue? Jesus falou alguma vez, ou mandou os apóstolos colocar nas suas cartas paulinhas, que nem Paulo e que nem os outros apóstolos, sacerdote? Não, sacerdote foi no tempo da lei, rapaz, para com isso. Porque tinha o templo, porque naquele templo tinha que levar, olha, era 3 dízimos. 3 dízimos. Uma vez por ano. 2 vezes por ano, mas essa terceira vez era de 3 em 3 anos. Porque esse aqui era para fazer o sacrifício, levar comida que era das colheitas, que pegava de ano em ano, que era alimento. Naquele tempo era alimentos, era colheita do campo, e também os animais que nasciam. De cada 100 animais, 10 era para o Senhor. Porque os levitas tinham que se alimentar também, porque os levitas não receberam possessão. Eles eram quem levava o sacrifício dos outros a Deus, das outras tribos a Deus. Agora, você recebe o dízimo, né? Mas na tua igreja tem um altar lá para cortar o bezerro lá e derramar sangue dentro da igreja? Não tem não? Então já está errado. Tu recebe o sacrifício, né, pastor? Mas tu é circuncidado? Tem que ter uma aliança com Deus. A circuncisão era a aliança de Israel para com Deus e do estrangeiro para com Deus. O primeiro dízimo ia para esse sacrifício. O segundo dízimo ia, sabe para quê? Para as festas, que os judeus faziam muitas festas e Deus se agrada de festa, de gente alegre, de festividades natural, a festividade sem violência, que o espírito dele está no meio. E o terceiro dízimo, que é de 3 em 3 anos, era para as viúvas, porque Israel tinha muita guerra para tomar suas terras. E as mulheres ficavam muito viúvas. Morria muitos israelitas também. Era muita possessão de gentes. Era muita. Israel era cercado de inimigo. E Deus entregava tudo na mão deles. Mas perdia, morria. Israelita também morria também, que Deus permitia. E aquela mulher ia viver como? Ia passar fome? O seu filho ia passar fome? E o estrangeiro que estava lá cortando lenha, que fez circuncisão também, ia passar fome? Era para isso, irmão. Nós não estamos mais na lei, não. Se você está na lei, Jesus não está com você. Se você está na lei, Jesus não nasceu ainda no seu coração. Ponha isso na sua mente. Esse negócio de devorador, esse negócio de migra, esse negócio é porque, olha, tem hoje eu assistindo aqui, ele já começou a ler Malaquias capítulo, vamos ler do capítulo 8. Não. Não. Por que do capítulo 8? Eu vou até abrir Malaquias aqui, Mateus.
ler aqui Malaquias. Esse aqui é o livro perigoso. Esse aqui é o livro que os... o meu não está preto não, que eu não colho o dízimo de ninguém não, que eu não sou sacerdote. Malaquias, pronto. O último livro da Bíblia. Ele começou do capítulo 8. Mas se ele analisar Malaquias, escute bem, Malaquias, capítulo 3, sem chegar no 8, olha ali, roubo a Deus, ali é no 6. Agora eu estou vendo aqui, Malaquias, capítulo 3, o primeiro versículo diz assim: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor a quem... não vou não, Nele. Não vou não. A quem buscais, mensageiro da aliança. Quem deseja, ele vem, diz o Senhor. Mas, olha bem aqui, viu? Não vou. Nessa hora, logo nessa hora, não, eu não posso. Agora, aqui, quando ele está falando com Israel, eu sou o Senhor. Um instantinho só, irmão. 3, capítulo 6. Ô, rapaz, não faz essas coisas não. Eu fazendo live. Não, você pega uma chave, se vira com chave pro meio aí. O meio dela, do meu, para com isso. Sim. Capítulo 3, versículo 6, qual diz assim: roubará o homem a Deus, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Está vendo com o que ele estava falando? Olhe bem. Roubará o homem a Deus, aqui é o título. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Vós, filho de quem? De Jacó, não sois consumidos. Não falou com gentil, não. Vós, todas as nações, não serão consumidas. Aqui Deus está falando com o povo de Israel. Está falando com o povo de Israel, que estava roubando o dízimo do Senhor. O dízimo ia, muitas vezes, muitas vezes não. Para falar a verdade, o dízimo era recolhido e levado para os sacerdotes. Mas os sacerdotes estavam roubando o dízimo, estavam fazendo extravagância do dízimo, estavam comendo o dízimo, estragando o dízimo e fazendo outras coisas. Aí o Senhor prendeu todo Israel, evitou de cair chuva lá, o pessoal plantava, não colhia. Aí Deus enviou, e quando nascia alguma coisinha, Deus enviou o migrador, o cortador e o devorador, que são gafanhotos, não tem nada a ver com o demônio. Isso aqui Deus está falando com Israel, não é com você nem comigo não, meu querido. Nós estamos na segunda aliança. Nós estamos na segunda, não é lei, segunda aliança. Nós estamos na nova aliança. Não é segunda aliança, é nova aliança. Porque no começo foi a lei e ninguém suportou. E por que você está pegando o dízimo daquela pessoa se você não é sacerdote? Você não tinha... Jesus, eu queria que esse dízimo queimasse a mão desse pessoal tudinho. Que fosse pegar. Que fosse falar. Que fosse obrigar. O pessoal a dar o dízimo. Quando ele pegasse o envelope, queimasse a mão dele. Ele não é sacerdote. E naquele tempo era alimento, não era dinheiro. Hoje em dia o pessoal não trabalha mais na agricultura, só mais no sul ou no nordeste. Tudo bem.
que ele contribua com aquilo que ele pode, olhe bem, mas não ser obrigado, e também não falar em dízimo, porque o dízimo foi no tempo da lei. Se você dá o dízimo, você tem que cortar também, você tem que ser circuncidado. E como é que você pega o dízimo, o pastor ladrão? Você pega o dízimo, e faz o que na igreja? Vai comprar, vai juntando no banco, na conta lá, mas você que manda em tudo, né? Depois vai comprar seu jato, vai comprar sua lancha, vai comprar não sei o quê, enquanto o coitado lá está passando fome, passando necessidade. E você lendo essa palavra para ele, se o ladrão é você, você não tem vergonha na cara não, de mentir para o povo? E o dízimo só podia ser entregue em um lugar. Sabe onde era? Não era em igreja, não. O dízimo era para ser entregue no templo onde Salomão construiu, onde estavam os sacerdotes, porque lá era onde que fazia o sacrifício, não em igreja. Nunca ouvi falar que dízimo era entregue em igreja, não. Porque não existia igreja também. E Jesus é um pacto da nova aliança. Quantas vezes você ouviu Jesus falar aqui? Entrega o dízimo na igreja. Hã? Quantas vezes? Vocês, meus amados, traga o dízimo todo para mim. Quantas vezes você ouviu Jesus falar isso? Jesus vivia das contribuições, das ajudas, do que o povo dava. Marta, Maria, Arimateia, era Nicodemos, aqueles homens que via que ele era filho de Deus mesmo, e eles sentiam no coração de ajudar e dava mais do que o dízimo. Quer saber de uma coisa? Nem dízimo existia naquele tempo, seu pilantra mentiroso. Você pode ver que os apóstolos viviam tudo uma vida regada, uma vida, sabe o quê? Em comum, um com o outro. Eles vendiam as propriedades, levavam o dinheiro, entregavam no pé de Pedro, dos apóstolos. Você não vê o caso de Ananias e sua mulher que foram consumidos, a terra se abriu e ele, que nem aconteceu lá com Josué, aquele Ananias e Safira, ele pegou o dinheiro, vendeu, não era obrigado ele vender, que Pedro, os outros não obrigaram ele vender, Jesus não obrigou ele vender. Se ele queria ser igual aos outros que estavam fazendo por amor, para construir igrejas e para ajudar aqueles necessitados, ele vendesse. Se ele não quisesse, ele não era obrigado a vender, não. Ele não era obrigado a vender. Mas ele vendeu. E depois chegou no Pedro, falou: aqui o dinheiro da propriedade. Pedro olhou para ele e falou: estás mentindo para o Espírito Santo. Estás mentindo para o Espírito Santo. Não eras tu obrigado a vender. Dava o que quisesse. Está vendo que ainda era mais duro ainda o Novo Testamento? O Novo Testamento ainda é mais duro, mais rígido ainda. O dízimo era 10%. Mas lá a propriedade dava tudo. Ananias chegou mentindo para Pedro. A terra se abriu e ele morreu. Depois chegou a mulher dele atrás depois, com a mesma conversa, morreu, a terra não se abriu. Ali foi com Josué. Ele morreu ali mesmo, de repente. Depois veio a mulher dele dizendo a mesma história do marido, mentindo. Pedro falou, pelo Espírito Santo: como mentiu teu marido, estás mentindo tu também. Nada é por obrigação.
Os pés que levaram o teu marido para ser sepultado, que leva a ti também. Ela caiu e morreu. O cara mentira. E ninguém era obrigado, não. Porque vender fazendas, vender tudo e entregar para os apóstolos, para fazer a obra de Deus, era por amor. Eles não pediram isso, mas eles sentiram de fazer por amor. Não é mais do que um dízimo, não? E por que você anda pedindo dízimo? Nada era obrigado. Pedro falou, nada é obrigado. E nas cartas de aos Coríntios, você vai ver que em aos Coríntios, você vai ver Paulo falando que o Senhor não se agrada àquele que dá por obrigação, mas sim por alegria. Que aquele que dá com alegria, lá no céu, o Senhor recebe com amor. Você dá aquilo que você sentir, meu amado, porque você não está mais na lei, você está na graça. E para você entregar um dízimo, que nem antigamente eles faziam, você tinha que trazer um bezerro, tinha que trazer alguma coisa. Na igreja tinha que ter um lugar de imolar, fazer o sacrifício dele. Aí você vem dizer para mim, mas Jesus já fez, já morreu na cruz do Calvário. E como tu está pedindo dízimo, se Jesus já morreu na cruz do Calvário? Se o dízimo era segundo a lei. Irmão, deixa de ser bobo. Não vai comprar água ungida não, que não existe isso não. Você não quer ir no padre não, comprar água benta não? Hã? Não vai comprar rosa por amor não, que o amor é a sua consciência, saber conviver em casa com a sua família e com os seus filhos. É ter uma vida equilibrada. Ou você vai comprar vassoura também para varrer casa, que nem eu falo? Então eu vou comprar logo 1.000. Mas se você me garantir que vai comprar. Mas cada vassoura vai ser o quê? Ele vendia R$1.000, mas eu vou vender a R$100. Aí vai sair tudo que é pecado dentro de casa. Onde você passar, o demônio está escondido atrás do sofá, atrás da televisão, atrás da mesa. É você passando a vassoura e ele saindo. É bonito, essas palhaçadas, essas mentiras. Essas mentiras. Depois disso, ainda pede carnê para pagar, para ajudar. Deus está me revelando aqui que tem tantas pessoas que é o voto do carnê para pagar no banco. Depois do dízimo ainda, que ele não é sacerdote, ele não tem um dever, ele sabe o que? Ladrão. Mas esses ladrão vão ser tudo espirrado. Esses ladrão, o Senhor vai levar a juízo. Ainda esses dias ainda, não é depois não é há muito tempo não. Ele vai pagar com vida ainda, esses ladrão. Se arrependa. Pastor, ladrão, se arrependa. Eu digo ladrão porque que você que chama o povo de ladrão, que está roubando a Deus. Quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, seu idiota. E só podia entregar o dízimo no templo de Salomão. No outro lugar não valia, não adiantava. Por isso que o pessoal andava muitos quilômetros. A verdura ia murchar, ele falava, vende lá. Quando chegava cá, por isso que fizeram um meio de comércio na porta do templo para vender, porque eles compravam para dedicar ao Senhor, aquilo que era do Senhor. Mas não era para fazer ali no pátio do templo, era para fazer em outro lugar, numa feira, em algum canto. Aí fizeram dali, aí o Senhor chicoteou todo mundo. Não existe mais dízimo não, meu amado. Deixa que o Senhor cobre de mim. Agora você, pastor. Não quer conversar comigo, não? Meu telefone é 199-8325-3546. Você não quer me converter do dízimo, não? No Novo Testamento? É melhor você me converter mais da salvação.
da espiritualidade em Deus, da santidade em Deus, em buscar mais o Senhor, em orar mais. Não vem com essa historinha de São Mateus, capítulo 23, versículo 23, que isso aí Jesus estava falando, foi com os escribas, foi com os judeus, porque Jesus estava embaixo da lei. Ou você não sabe que Jesus estava embaixo da lei? A lei se cumpriu em quem? Sabidão, a lei se cumpriu em quem? Tinha que se cumprir em Jesus. Mas Jesus estava pregando ali para eles. Pregando não estava discutindo, estava respondendo, porque eles vieram a Jesus para o tentar Jesus sobre o dízimo. É que nem o divórcio. Que tem pastores aí deixando sua mulher aí porque achou outra mais bonita aí, e casando com uma mais nova, outra mais bonita, outra mais sequinha, uma de academia. Agora a moda é academia, é irmã de academia. Sai toda turbinada de lá, Aí ele já cresce os olhos e diz assim: minha mulher, e começa em casa a causar problema para a mulher separar dele. Pronto, vai casar com uma turbinada. Aí quando aquela turbinada, ele não tiver mais dinheiro para ir para academia, ele casa com outra turbinada, virou uma bagunça. Virou uma nojeira. Isso aí é quase que nem o dízimo. Não fala mais de dízimo, não. Que um começou com o dízimo, não sei o quê, mas se quiser dar o dízimo, no fim ele falou, você dê, mas que seja aproveitado. Você não tem que dar encanto nenhum. Quem pega dízimo também é ladrão. Quem dá é ladrão, quem dá é inocente. Eu já digo bem claro para você, não aceito dízimo numa igreja o qual eu administro. Agora, se você me ajudar com uma contribuição para me ajudar a pagar o aluguel, que tem luz para pagar, um aluguel, mas não uma contribuição maior do que o dízimo, nem igual o dízimo, e nem explorar você, daqui a pouco eu vou dizer, vocês estão roubando, que não estão me dando a contribuição. Contribuição, meu amado, você dá aquilo que você pode, aquilo que você sente, e não vá dar muito demais que você não aguenta para depois estar passando fome, não, viu? Dê aquilo que você pode dar, mas ajude o seu pastor a pagar o aluguel da igreja, luz, água, porque isso aí, comprar mascadeira, utensílios novos para a igreja, ajude o seu pastor. Ajude o seu pastor, porque isso aí, não pense que vai sobrar não, porque ainda que eu tenha dinheiro no caixa, o que é que eu faço? Aquela pessoa está precisando de um medicamento, está precisando de comprar um gás, não tem o dinheiro, serve para aquilo. Não tem comida, vamos fazer uma cesta básica e mandar, e não diga que foi que mandou. Nada de tocar trombeta. As contribuições são para isso, irmãos. Agora, dízimo? Quem é o levita que está? Você é levita, pastor? Seu sangue é de Levi? E nem todos os levitas podiam receber dízimo, não. Só da linhagem de Arão. Tu sabe disso? De dízimo não, irmão. São tudo mentiroso e ladrão. Muitos aí não vão querer ver nem minha cara. Mas se você não vê, os outros vê. E tem mais coisas aí, mais coisas em outras partes que eu tenho que ensinar a vocês o que estão enganando vocês. Porque Jesus já está conosco. Você contribui como quer.
Ali era a arca do concerto que estava no templo. E o povo de Levi era quem podia fazer o sacerdócio, fazer o ritual do dízimo, o ritual da expiação pelos pecados, mas só sacerdote e sumo sacerdote. É por isso que você vê um padre na cintura dele, ele sempre tem um sininho, não tem? Um ensino. Você não vê? Aí que você vai entender mais ainda. Ou que eu queria ter o dia todo para explicar para você. Onde ele anda, o padre, aquele sininho fica batendo. Por quê? Porque era um sacerdote naquele tempo. Os sacerdotes, pela lei mosaica, ele tinha que ter aquele cinto na cintura cheio de sininhos. E ali vinha uma corda que era amarrada nele. Ele ia fazer o sacrifício. Onde ele estava andando, o sino estava tocando, que ninguém podia ver ele fazer o sacrifício naquela hora. Só quando ele fosse sacrificar. Ele estava preparando, quando ele fosse sacrificar, que podia... Aí que o pessoal podia ver os levitas e os outros. E ele andando, fazendo aquilo, e a corda balançando. Quando aquele sininho ficava batendo, opa, o sacerdote está fazendo o sacrifício. Quando aquele sino parava de bater, não balançava mais, 10 minutos, arrasta, puxa. E ninguém podia nem entrar lá para pegar ele. Arrasta pela corda, que morreu. Quantos sacerdotes não morria? Que entrava em pecado. Quantos pastores aí tem adultério e está pegando dízimo, dizendo que os outros estão roubando os outros? Vai se consertar com tua mulher, ô cínico. Vai se consertar com tua família. Só digo uma coisa. Você sabe que o céu é real. Apesar que muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos já perderam a unção de Deus, nem acreditam mais que Deus existe. Virou ateu. Muitos viraram ateu. E muitos, eles nem mais estão preocupados se o inferno é real ou se o céu é real. Está preocupado enquanto está comendo o churrasco, os gado, 15 mil cabeças de gado. Assou um, vamos festejar aí, encher a cara de vinho e de conhaque. Conhaque não, de uísque. Isso é o dinheiro daqueles trouxas lá, dos trouxas que está... A gente ameaça eles, dos trouxas. Eu não estou dizendo que é pecado o pastor viver da obra, não é pecado. Ele tem um saláriozinho razoável. Mas um pastor ganha 10 mil por mês, meu querido. Ô, meu querido. Um pastor ganha 25 mil por mês. Um pastor ganha 150 mil por mês, que nem eu sei. Se ele tem sua família, se a igreja está pagando o aluguel da casa dele, se ele está ganhando, sabe quanto? Se ele está ganhando o suficiente, a gasolina a igreja que põe, porque ele está dedicado na obra, ele é um homem dedicado na obra, ungido por Deus, ele ganhar um salário que dê para ele viver em casa, fazer sua despesa e ficar tranquilo, não estar passando fome, que isso é vergonha para um cristão, deixar um pastor passar fome, ou um missionário, enviar um missionário para longe e deixar ele passar fome, e você só comendo o dinheiro do dízimo aqui, ó, seu ladrão. Mas isso aí está sendo desmascarado, viu? Isso aí está sendo desmascarado. Leia Malaquias direitinho, leia Ageu, leia Novo Testamento, que Jesus, quando está falando em Mateus 23, não é comigo não, nem com você não, estava falando com o escriba, fariseu,
e com os saduceus, que estava falando com eles acerca do dízimo, para dizer que era mais santo do que os outros. E Jesus estava ali na lei, cumprindo a lei. O Novo Testamento só... pastor, mas era Novo Testamento. Meu amado, leia a Bíblia. O Novo Testamento só começou na morte de Jesus na cruz. Aí começou o Novo Testamento, uma nova criatura. Ele era um semideus enquanto estava na terra. Depois que ele morreu, ressuscitou, agora não é mais semideus, é Deus completo. Semideus. Foi tentado pelo diabo, São Mateus capítulo 4. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Deus não tem fome. Então ele estava em carne, era um semideus. Metade homem, metade Deus. Mas ele venceu e tinha que ser um semideus para vencer o diabo e ter êxito para que nós estejamos aqui com vida. Agora vamos parar com essa palhaçada de pedir dízimo aí, ó, senão vou colocar um carro com microfone e vou dizer, tudo ladrão, pastor e ladrão. Quiser me processar, tu não vai ter nem como me processar. Porque nós vamos na Bíblia e vamos. Aí tu vai me acusar em quê? Em quê? Não tem ênfase o que você vai falar? Não tem ênfase. Aí você começa... Aí eu já caio para você, para as cartas de Paulo, para as cartas dos apóstolos. E Jesus também nunca pediu dízimo de gentil e nunca pediu dízimo também de judeu. Jesus não pediu dízimo de judeu. Foi porque eles foram onde está Jesus, tentar Jesus. Jesus falou assim, então faz tal coisa, já que tu dá do endro, do cominho, da hortelã, então e dá o dízimo também, fazei tudo isso. E não esquecei das melhores coisas, que é a fé, o amor e a justiça. Vocês fazem isso? Não faz. Jesus não mandou ele dar o dízimo. Eles que disseram que estava dando. Mas se Jesus fala para ele que o dízimo é pecado, o dízimo é roubo, eles apedrejavam Jesus. Porque Jesus era judeu, Jesus era o Messias e tinha que se cumprir a lei nele. E se cumpriu. Quando ele ressuscitou, para que ninguém foi lá perguntar para ele sobre dízimo? Onde está Jesus? Na nova aliança. Hã? Irmão, não acredite nesses falsos profetas que dizem assim, ó, eu vou orar aqui, ó, vou fazer uma campanha de oração para você, aí você deposita tanto na minha conta, porque eu estou aqui fazendo essa campanha, estou orando por você, estou fazendo isso por você, estou me destacando da minha casa para ir para tal monte, estou a noite toda orando por você. Você está fazendo porque quer. Eu não estou mandando você fazer por mim. Não aceite não, que é pilantra. Mas faça um esforço também. O operário, ele já vai usar, o operário é digno do seu salário. Deposite alguma coisa para mim. Pilantra, ladrão. Porque as coisas de Deus não é vendida. E nem Deus troca bênção por dinheiro. Porque Deus não faz breganha com ninguém. Deus é o dono de tudo. Vou colocar de novo o telefone, né? E manda ligar para mim, 19983253546. Pastor Daniel Nascimento. Programa Palavra da Verdade. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Eu sei que você, pastor, você não vai se inscrever, não. Tem um pastor que até ele me chamou para ir na igreja dele trazer uma palavra, pregar a palavra, mas ele queria que eu ficasse lá no púlpito também, mas depois todo mundo tem que sair, fazer que nem um São João,
rodear a igreja, depois entrar pela porta e passar dentro do arco. Ali onde caía gente demoniado, ali onde caía não sei o quê, ali onde a pessoa era curada. Eu digo, para de palhaçada, pastor. Para de palhaçada. O demônio já está aqui dentro. Ele mesmo cai para dizer que é o Espírito Santo. Para de sair, pastor. Não vou pregar aqui, não. Você me chamar para um lugar desse, sabe que eu sou pentecostal e gosto de ler e obedecer os mandamentos do Senhor, ainda que eu não obedeça a todos, porque eu sou carne, sou desobediente mesmo. Ninguém é perfeito, mas tento fazer o máximo para levar a pessoa para a verdade, para a verdade. Para a verdade. Eu estava com a igreja não faz pouco tempo agora. Foi um casal abençoado lá, e ele insistia tanto, falava tanto que Deus mudou. A conversa do quem quer pegar vocês, Deus mudou? Não, então deu dízimo para não roubar o Senhor. Irmão, Deus não mudou. Não mudou, ele não muda. Só que ele não vai fazer as coisas, ele não vai contra a sua própria palavra. Ele não vai fazer as coisas, ele não vai contradizer contra ele mesmo. Porque ali no Velho Testamento ele não mudou, não. Mas no Novo Testamento já não é ele que está trabalhando, é Jesus. Ali já é o novo sacerdote. E é tão de uma maneira que o próprio Jesus deveria não. Se fosse para ele receber dízimo também, e para continuar a aliança do dízimo, ele tinha nascido da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Mas Jesus nasceu de que tribo, afinal? Pode escrever aí em cima aí, ó, se você está sabendo agora que eu esqueci, né? Esqueci, deu um branco. Jesus nasceu de que tribo, afinal? Você não sabe nem que Jesus nasceu de que tribo. Porque ele nasceu da tribo de Levi para pegar o dízimo, para mandar os pastores dele pegar dízimo. Aí nós não estávamos vivendo nova aliança, um novo concerto. Nós estávamos meio a meio. Jesus é santo, Deus é santo. Ali quem não dava estava roubando a Deus, no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento não, Jesus supre tudo. Aqui é por espontânea vontade, não é por pesar. Sabe o que é pesar? Por obrigação, não. Aqui você faz o que você pode e ajuda com amor. É disso que Deus se agrada. Meu querido, por você ficar sabendo, Sabidão, eu quero só saber 3 coisas quando você ligar para mim, viu? 199-8325-3546. Você, para receber dízimos, tem que ser circuncidado, viu, irmão? E mulher não pode receber dízimo, não, que não tem como circuncidar. Não, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, porque eu não quero ir muito além, não, porque eu não quero magoar ninguém. Você circuncidou? Irmão, é por isso que está muita palhaçada em igreja aí, ó. Os homens estão perdendo o caráter dessas calças que usa aí, ó. Deus te criou em primeiro lugar, soprou no teu nariz, fez alma vivente. Você é o cabeça ainda, não dono dos outros, não dono de mulher e nem autoritário. Você também não é eu não vou falar Hitler, não. Vou falar agora, é um maduro. Você não é nem um maduro, não, viu? Ditador, não. Trate-a com amor. Até missionária. Mas mulher para dirigir igreja, meu amado,
Eu estou dizendo para você que na Bíblia não deixa espaço, não tem espaço. Não tem espaço. Agora muitos homens estão se acovardando e tem mulheres de Deus. Tem mulheres de Deus que são usadas por Deus. Eu sei que quem recebia dízimo eram os levitas circuncidados. Sabe o que é circuncidar? Circuncisão. Abra a sua Bíblia e veja o que é circuncisão. Circuncisão. E aprenda com o seu marido como é que chega numa igreja, como é que fala e tenha mais reverência, viu? A mulher quer bater no marido até em casa, ainda mais numa igreja. Nunca fui congregado por uma mulher. Eu sei que o homem é o cabeça, o homem é a obra-prima de Deus. Tudo foi entregue na mão do homem. Quantos apóstolos Jesus chamou? Quantos? 12. Ah, é 12? Foi 12 apóstolos? Foi? Eu falo o nome de tudo em um. 12. Já estava simbolizando as 12 tribos de Israel. Quantos discípulos Deus enviou? 12? Não, 70. Aí tem uma palavra que eu perguntei aqui, eu ia responder, que eu estava brincando aqui, aí eu peguei e esqueci agora. Para depois você não pensou que eu falei. Que foi que eu falei aqui, que peguei aqui, que eu falei que uma coisa aí que era errado, e eu ia corrigir, esqueci qual foi a palavra. Sim, olhe bem, não tinha nenhuma mulher no meio que fazia da obra não. Jesus não enviou nenhuma mulher não para fazer a obra não. Agora as mulheres que serviam a Jesus, elas também estavam ali junto com Jesus, os maridos levavam suas mulheres, mas sempre era o homem que era por cabeça. As igrejas da Ásia foi aberto pelos apóstolos. Eu não sei, sei de mulheres que trabalharam na obra, que são uma bênção na mão de Deus, mas não para ensinar homem, não para dominar homem. Tá bom, vou terminar por aqui, tá? Do dízimo já entrei em outra coisa. E tem muita coisa aí para eu falar nessa parte aí. Mas depois, não é que eu não sou machista. Não sou. Ser machista também é homofobia, né? Eu vou pela palavra. Por isso que a igreja está abrindo as portas desse jeito. As mulheres tudo turbinadas aí, ó, tudo nas academias aí com as mulheres não, perdão, vou tirar o S de novo, mas muitas partes de mulheres aí, uma parte das mulheres se dizendo ser pastora, com umas roupas aí que fio dental e roupa aí que faz vergonha. Nem pessoa que está no mundo não se veste desta maneira. Quando chega na igreja tem mais reverência. Irmã, tome vergonha na sua cara. Tenha respeito, tenha vergonha. O marido, ele falou, um pastor aí falou para ter vergonha. Eu, marido, você é corno. Se não for corno, vai ser corno, viu? Vai ser, viu? Essa mulher desse jeito, todo mundo cantando de tudo que é canto, aí chega uma hora que ela não vai aguentar. Manda sua mulher andar direita, rapaz, ou você não é homem. Ah, também você, quando acaba de sair daí, vai pra hotel, algum canto aí, ou tomar sua cerveja aí. Não, um denguinho, sua cervejinha. Toma vergonha, rapaz.
Ou tu é crente ou não é. Um abismo chama o outro. E hoje eu tô com vontade de falar. Nós mulheres aí falando de moralidade num culto. Que nem eu vi, já vi muitas. Não, deixa escorregar, passar a mão, não sei. Toma vergonha na sua cara, sua filha de Belial. A casa de Deus é santa. Eu tô achando que sua igreja tá cheia aí, esse dinheiro aí vai tudo pra academia irmã, tira teu marido daí, viu? Leva pra uma igreja séria. Tira teu marido daí que isso aí ele tá indo é pra olhar pra essa pastora aí, viu? Doidinha que ela escorrega e caia. Mas nem adianta, não pode nem. Tem umas que não pode nem levantar a perna para subir o degrau, que Estados Unidos e Brasil já tá tudo declarado. Tem uma vergonha, vamos respeitar a casa de Deus. É uns machos que diz que é homem aí, ó, umas calcinhas tudo coladinha, apertando tudo toma vergonha, rapaz. Se veste decentemente na casa de Deus. Tu aprendeu isso onde? Vem congregar comigo, vem. Se eu não morrer na cirurgia, vem congregar comigo. Pra tu ver que tu não toma vergonha na cara. Ou então fica no banco trancado o resto da vida ali. Irmãos, nós não estamos aqui para brincar, não. Nós não estamos aqui para ficar eternamente, não. A eternidade existe. É céu ou inferno. Aí jovenzinha vai crescendo com 10, 12 anos, 10, 11 anos, já vai vestindo aquela roupa do mesmo. Aprende com a mãe. Aprende com a mãe. Não é meu tempo, não. Meu tempo. Eu sei que já passou o meu tempo. Da manga ser aqui. Não, mas ainda tem mulheres de Deus que têm eloquência na palavra de Deus, tem eloquência, sabe o quê? No louvor, tem eloquência no se vestir, tem eloquência na adoração, tem eloquência, sabe o quê? É na reverência perante a Deus. Mas a maioria tem que tomar vergonha na cara. E Deus abençoe. Por que você está olhando para mim? Quer que eu continue? Quer que eu vá mais? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Olha, tu tá passando apertado aí, muitas vezes faltando alguma coisa, cuidado nesse lobo aí disfarçado de ovelha aí, levando teu dinheiro e comendo tudo. Cuidado, quer ficar aí? Fique, porque eu já falei muitas vezes, e não vou tocar mais nesse assunto, essas não é paulada não, é a verdade, e tem mais ainda que eu não quero falar, entendeu? Eu fui escravo desse sistema que até me jogaram para fora da igreja, porque fiquei 2 dízimos sem dar, 3 dízimos, que eu estava construindo uma casa para os meus filhinhos que eu morava no barraco. Que Deus é esse? Teve um que foi na minha casa buscar dízimo, e eu, bobinho, sistema, vai roubar no outro canto, rapaz. Se ele estiver me vendo, ele sabe o que é com ele. Vai roubar no outro canto, rapaz. Agora você não pega mais aquele bobinho que era não, vamos? Porque o Senhor me deu graça. Me deu graça. Tá bom? Me deu graça para aprender e para ensinar a verdade para todos.
E essa gospel, cuidado nesses cultos gospel aí, viu? Tem uns cultos gospel aí que é até bênção, um terço, mas a metade só é porcaria. Não é culto não, é bagunça. Até igrejas pentecostais aí, irmão. As mulheres estão caindo pelo chão e rodando cabeça aí, e homem pegando aviãozinho aí, um agarrado na mão da mulher do outro, não sei o quê. Isso é falta de vergonha. Espírito Santo não trabalha assim, não. O Espírito Santo, ele dá liberdade, mas das coisas certas. Aí não tem Espírito Santo, não. Aí tem Espírito do diabo. Se tem igreja desse jeito aí, se conserta. Porque eu vou, na próxima pregação, eu vou cair nessa parte aí. E a batata vai assar não. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Tá bom? E ficam com Deus. Deus abençoe. Ah, não. Uma coisa. Eu sei que não vai ter mesmo, né? Mas eu preciso do seu like. Preciso da sua visualização. Inscreva-se no canal. Se você é de Deus, verdadeiramente, você concorda comigo. Mas se você é dividido, então você não concorda comigo. E se você não gostou, não faz diferença. Um dia eu chego lá. Que eu sei que existem muitos homens e mulheres de Deus. Existem muitos homens e mulheres de Deus que apreciam ouvir a verdade. Já que tem muitos homens frouxo, que não fala a verdade, que não tem coragem, após caia no programa Pastor Daniel Nascimento. Palavra da verdade. Quer ouvir a verdade? Então, vamos ir pelo caminho da verdade. Mas você que é escolhido de Deus, você gosta da verdade. Você que é escolhida de Deus, você gosta da verdade. Você que foi chamado para uma grande obra, então não deixe o diabo, não deixe o inimigo corromper a sua mente, não. Porque só tem mais lobo para enganar do que ovelha para te ajudar. Amém? Deixe o seu like, inscreva no canal e Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Quem tem? Quem não tem, amém por isso.